Miriam, eu gostaria que comentasse ali na página 17, em violência, nessa enumeração. Eu sei que tu tem exemplos sobre essas crueldades que são cometidas com os animais, e eu sei também que a maioria das pessoas, como eu também, antes de conversar contigo, não tinha ideia do que era feito. Tu poderia passar rapidamente sobre esse tipo de coisa que é feito com os bichos? Sim. Esse tráfico, que tem uma rede que está ali na fatologia chamada RENCTAS. A RENCTAS é uma rede de combate ao tráfico de animais silvestres. Ela foi fundada em 1999. E em 2001, ela fez um relatório super competente, detalhado, sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil. Então, esses dados aqui são dados do RENCTAS. Quando a gente começa a perceber isso aqui, nós vemos a capacidade, né, o desmando, a capacidade ainda do ser humano na lida com esse princípio consciencial, no caso aqui animal. Então, por exemplo, a alcoolização é muito comum. O animal mais traficado e mais querido no sentido de que quer ser para compra, né? São os pássaros. Então, o que eles fazem? Eles fazem com todos. Eles alcoolizam, então é cachaça, é rum com açúcar. Eu achei interessante o rum com açúcar, porque é coisa bem de pirata, né? A gente ouve falar do pirata, lembra do rum, e eles dão rum com açúcar, ou outras coisas, né? Eles amarram. Esse arrancamento de dentes ocorre exatamente para que eles não mordam, né? Não façam estrago na pessoa que os leva. A ausência de ventilação é porque existem elementos, por exemplo, tubo de PVA. Tubo de PVA, eles furam o tubo de PVA e ali eles colocam dezenas de pássaros, né? Alcoolizados, dopados, é lógico, um junto com o outro. Quando chegam no local de compra, a cada 10 animais que são traficados, só um chega com vida. Para vocês verem que a crueldade é muito grande. Isso é um dado que todos eles sabem. Então, de 50 animais que eles levam, vocês vejam, né? Quantos chegam lá? 5. De 10 animais, chega um com vida. O corte de asas, exatamente para ele não se debater e também não tentar fugir. Morte, tem uns que, apesar de mortos, eles são levados e quando chegam, eles entram no processo da taxidermia. Então, como não podem ser comprados vivos, existe o empalhamento, que é alguma coisa bem vista, né, pelos colecionadores, por pessoas que querem observar dentro de sua casa, ou nos próprios museus, ou enfim, sempre vai ter uma motivação. A mutilação, então aqui a mutilação, ela pode ser das garras, né, a serração das garras, como tem aqui no item 13. A privação alimentar, é lógico, quanto mais eles se alimentam, mais eles excretam. Então, com pouca alimentação, eles também ficam mais combalidos, eles vão excretar menos, vão chamar mais atenção. Privação de água, a mesma coisa. Quebra de ossos, isso me chamou muito a atenção, porque em determinados pássaros, eles quebram o osso externo aqui do peito. Quebrando, a dor é grande, então eles não conseguem se mexer. E aí eles não chamam atenção quando passam por determinados locais, né? Alfândegas, aeroportos. A queima de olhos também. Queima de olhos por quê? Porque aí eles se tornam mais mansos, principalmente pássaros, eles cantam, eles continuam cantando, apesar dos olhos queimados. E são queimados com ponta de cigarro, geralmente, né? E a sedação, essa sedação pode ser feita ou com um determinado medicamento, ou então
com álcool, né? Pela questão da alcoolização. Então, a criatividade do biopirata, a criatividade anticosmoética é incrível. Eles utilizam caixa de leite, eles utilizam canetas, por exemplo, no caso de sementes e determinado material. Eles utilizam muitos dos materiais, inclusive o próprio corpo. Há pouco tempo foi preso um elemento, né, um indivíduo, que tinha 19 cobras enroladas no corpo. Então, ele fez aquele modelito e tentou passar, mas não passou. E chega a ser uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Outros levam aranhas, por exemplo, animais pequenos nas malas. E um outro, que aquele eu acho assim, inédito, ele estava sentado no aeroporto e tinha pessoas, lógico, quando a gente senta no aeroporto, as pessoas sentam na frente, ficam um olhando para o outro, esperando o avião chegar, e alguém observou que caía excremento de dentro da calça da pessoa. E começou a observar, se alertou, aí vocês vejam que a gente não pode ser comodista, aquela coisa, deixa para lá, sei lá o que está acontecendo, né? Não vou me incomodar. Chamou um segurança, quando foram ver, ele tinha uns 20 cardeais dopados, amarrados em volta das pernas. Nossa. Só que como eles estavam vivos em estado de sedação, eles começaram a excretar naturalmente e aquilo ali começou a pingar. Foi isso que fez com que ele fosse pego. Então, o despautério, o caradurismo é grande.